Olá, gente. Em primeiro lugar, quero desde já desejar a vocês tudo de bom e dizer que daqui para frente as coisas podem mudar, é só acreditar. Como eu prometi, eu estou gravando esse vídeo apenas com o propósito de ajudar. Bom, continuando. Foram me mandadas várias perguntas de pessoas onde há quase 700 com a síndrome do pânico. Diante de tantas perguntas, algumas foram selecionadas e outras poderão até ser colocadas mais num vídeo seguinte, porque até não vou ter espaço para tudo isso, que são realmente um número bem expressivo de perguntas. Vamos para a primeira pergunta, que eu já respondi, já teve uma passagem nesse vídeo que eu respondi essa pergunta. Se a síndrome do pânico, ela mata. Vou repetir novamente. A síndrome do pânico não mata, não deixa sequela. Aí algumas pessoas me perguntam, mas não mata, mas o meu coração fica assim, fica assado. Nós temos um sistema, nós mesmo, cerebral mesmo, que nos limita. Temos essas sensações de coração acelerado, a falta de ar, dormência, sensação de morte iminente, sensação de que eu vou desmaiar, mas nada vai acontecer. O coração realmente vai acelerar e quanto mais se ficar nervoso ou se entrar em pânico, mais a coisa piora. A minha dica para isso é que seja mantida a calma, sempre lembrando que a respiração é a chave, sabe? É o freio para isso. Existe possibilidades de parar sim uma crise, existe até a possibilidade de nem deixar ela chegar, né? Quanto mais de parar ela quando ela já se iniciou. A maneira mais certa para conseguir estar fazendo isso é realmente cuidando da respiração, treinando a respiração diafragmática, que é aquela respiração onde você enche a sua barriga de ar, segura alguns segundos, conta até um determinado número suportável por cada um e solte lentamente e suave, sem pressa, sem desespero, porque a SP não mata. Nunca matou ninguém, estudos provam isso e nem nunca vai matar. A próxima pergunta durante uma crise de pânico, eu posso surtar ou enlouquecer? De forma alguma. Durante uma crise de pânico, ninguém vai surtar e também ninguém vai perder o controle. Até porque o lado de ficar louco, surtar ou perder o controle já pega uma outra parte cerebral que não tem nada a ver com a parte aonde é desencadeada a síndrome do pânico. A síndrome do pânico eu vou tentar explicar de uma forma mais clara para que algumas pessoas consigam entender. A síndrome do pânico ela funciona da seguinte forma. Vamos tentar imaginar a cena de que estamos numa rua muito escura e de repente nos aparece um grande bicho. O cérebro começa a nos preparar ou para o enfrentamento ou para a fuga, sendo que é liberada uma grande descarga de adrenalina, aonde altera os batimentos cardíacos. Por quê? Porque o coração acelerado, o sangue corre mais rápido nas veias, no corpo, há um aquecimento, por isso que muita gente diz, ai meu Deus, eu sinto um calorão. Esse calorão é pelo fato da descarga de adrenalina, porque se tu for imaginar, e as pessoas dizem, ai meu Deus, eu tô com medo, vou desmaiar. Isso não acontece, não existe a possibilidade de um desmaio durante uma síndrome do pânico, uma crise de pânico. Mas eu vou desmaiar, não aguento, minhas pernas estão mole, estou isso, aquilo. Ninguém desmaia durante uma crise de pânico, isso é certo. Até porque, vamos pensar pela lógica, se o meu corpo, o meu cérebro, né, prepara meu corpo para uma fuga ou para um enfrentamento, como que eu vou enfrentar ou fugir de alguma coisa se eu desmaiei no meio do caminho? Não existe essa possibilidade. Então, isso é mais uma mentira. Na verdade, eu costumo dizer que a síndrome do pânico, ela nada mais é do que uma grande peça que o nosso cérebro acaba pregando no nosso corpo. Ele manda um sinal de alerta
já dizendo, olha, tu prepara lá o corpo porque a fulana vai passar por uma situação de perigo. E todo mundo sabe que isso não é uma verdade. Todo mundo pensa, meu Deus, eu acho que eu vou infartar. Todo mundo tem a mesma sensação de que vai infartar durante uma crise. Essa sensação é porque, coincidentemente, os sintomas de uma crise de pânico e os sintomas de um infarto são quase que parecidos. Eu disse quase parecidos. Vamos deixar bem claro que é quase parecido, mas não são os mesmos sintomas, embora eles se pareçam. Coração acelerado, sudorese, tremedeira, sensação de desmaio, a pele fica pálida, a sensação realmente é de morte. É terrível, eu já passei por isso, sei muito bem como que é desesperador passar por uma crise de pânico. Próxima pergunta. Outras pessoas, várias, me perguntam sobre as fobias. As fobias e as zonas de conforto. Mas o que é zona de conforto? Vou explicar. Zona de conforto é quando nos acostumamos a uma determinada coisa. Tipo, eu me acostumei a ficar dentro de casa. Porque dentro de casa, se eu tiver uma crise, eu bebo uma água, eu deito, eu ligo o ventilador. Isso é criada a zona de conforto. Dessa forma, a pessoa acaba não saindo mais de dentro de casa, não vai a lugar nenhum porque tem medo de se afastar da zona de conforto. Ou se sai, ela providencia que imediatamente seja passado a ela a certeza de que nesse percurso que ela vai fazer de carro, de ônibus ou até mesmo a pé, exista um posto de saúde, um pronto-socorro, um pronto atendimento, aonde ela possa ser atendido caso ela tenha uma crise durante esse percurso. Isso são as zonas de conforto, são as fobias que chamam. E elas devem ser enfrentadas lentamente, devagar. Como é que eu vou. Me escapou a palavra agora, desculpa, gente. Mas eu vou acabar lembrando da palavrinha e eu vou dizer para vocês. Ela deve ser enfrentada, não vamos dizer que tudo de uma vez só, mas achei a palavra gradativamente. Eu preciso ir até a padaria. Né? Se eu não consigo chegar até a padaria, eu consigo ir até a metade, eu vou até a metade. Se lá eu achar que eu tenho que voltar, eu vou voltar. Mas amanhã eu vou insistir para que eu possa ir lá novamente e tentar ir um pouco mais. A pessoa vai perceber nesse percurso que não vai acontecer nada, que aquilo é tudo uma gravação. Existe uma gravação dentro do cérebro do momento da crise, porque quem teve uma crise de pânico pode ter se passado anos, ela jamais vai esquecer. Embora hoje eu esteja curada, eu me lembro exatamente do dia, da hora, dos sintomas e do meu procedimento durante. Eu entrei em desespero. Hoje eu lembro dela como um passado que já passou. Logicamente, se alguém disser, mas não dá para apagar, não dá para apagar. O que o cérebro gravou não tem como apagar. Tem como aprender a lidar. Tem como fazer isso virar ser uma página virada da vida. Não dá para viver focado numa coisa que já foi, que já aconteceu. Agora eu vou responder a pergunta do José Márcio, que faz parte do grupo. O José Márcio quer saber se eu sou psicóloga. Não sou psicóloga. Isso eu sempre deixo bem claro lá dentro do grupo. Até porque para amanhã depois ninguém vir dizer uma coisa que eu não disse. Eu estou dizendo que eu não sou psicóloga, não fiz faculdade nenhuma, não frequentei faculdade alguma, mas sempre digo que fiz a melhor faculdade da vida de qualquer pessoa, que é os tropeços que a vida oferece. Neles a gente consegue aprender coisas que dentro de uma faculdade não se aprende. Vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta do Elvis. O Elvis quer saber se eu usei algum tipo de medicamento e quais foram. Elvis, mentiria se dissesse que não usei nenhum tipo de medicamento. Não usei medicamentos controlados nenhum, mas até hoje ainda uso chás, produtos naturais. Na época, quando eu estava no auge da SP, eu usei muito a valeriana, o Calmapax, o Passalix, que são remédios fitoterápicos
não causam a dependência, não tem efeito colateral, mas, como todo medicamento, deve ser prescrito por um médico habilitado. A próxima pergunta é do Elvis também. O Elvis quer saber se eu sofri algum trauma de infância. Elvis, com certeza. Acho que não tem. Não tem como passar pela vida sem ter nenhum tipo de trauma. Sofri sim, e não foram poucos, foram bastantes. Hoje superados, lógico, mas eu sofri sim. E vamos dizer que se eu tivesse que dar um número a eles, eu diria que eles atingiriam um 10 no estrago que fizeram. Se a Anja Fá quer saber se eu esqueci os traumas. Anja, Anjo Fá o nome dela. Ela quer saber se eu já esqueci os meus traumas. Não tem como esquecer. Tem como lidar. Tem como saber lidar com o trauma. Tem como saber trabalhar isso. Mas, como eu já disse lá atrás, num pedacinho do vídeo, não dá para apagar o que foi gravado. O que está gravado no cérebro não tem como esquecer. Eu posso aprender a lidar com o trauma, com os meus problemas, lidar com as minhas frustrações, mas esquecê-las é impossível. Tem como amenizar, passar por cima de tudo, mas esquecer não dá.